Boa Tarde Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. No ar, o nosso Boa Tarde Cidadão na Band Natal está começando e o assunto do nosso programa de hoje vai ser o Enem. Vem aí mais uma sessão de provas de avaliação que nós teremos deste Exame Nacional do Ensino Médio e para isso vamos conversar hoje no Boa Tarde Cidadão ao vivo e com a sua participação com os professores Mário Sérgio, inclusive coordenador, vice-diretor do Salesiano São José e também com o professor de História Coquinho, né, o vulgo Luiz Eduardo Brandão Suassuna, porque é o contrário, né? Na verdade, eu posso dizer que o vulgo é o Luiz Eduardo Brandão Suassuna, porque é mais conhecido mesmo como o Coquinho, né? Então, são os dois convidados de hoje do nosso Boa Tarde Cidadão na Band Natal. Polêmica continua em relação à questão do Aeroclube. Está marcado hoje para as 3h30, 4 horas da tarde, uma entrevista coletiva por parte da diretoria do Aeroclube que questiona em relação à posse efetiva do terreno de toda a área que envolve o Aeroclube do Rio Grande do Norte. Há uma decisão judicial que aconteceu ontem, dando ganho de causa, né, em mais uma etapa para o governo do Estado. O governo do Estado, inclusive, que requer como fundo garantidor, entre outros patrimônios do próprio Estado do Rio Grande do Norte, para servir de caução em caso de necessidade a pagamento do empréstimo que foi feito para pagamento e construção da Arena das Dunas, que sediou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, no nosso caso aqui na cidade de Natal. Então, há essa nova decisão judicial dizendo que o Aeroclube pertence sim ao Estado do Rio Grande do Norte, ao governo do Estado, que deverá requerer para outras finalidades. Não se sabe ainda se vai pensar na possibilidade de vender, de negociar junto com outro patrimônio para pagar essas despesas, como fundo garantidor da Copa do Mundo, ou mesmo se vai se dar uma outra utilidade do próprio Estado, uma utilidade mais aberta, mais expansiva ao próprio público em geral, porque há também questionamentos de que o Aeroclube funciona como, de maneira privada, na verdade, cobrando pelos seus serviços, apesar de realizar alguns serviços sociais, de atender algumas comunidades com trabalhos sociais que são desenvolvidos pelo próprio Aeroclube. Mas as atividades são particulares, são privadas e está se alegando exatamente agora, já com base em uma decisão judicial, de que o terreno pertence ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje à tarde, então, essa coletiva, onde vai se colocar a palavra da diretoria do Aeroclube e segue uma disputa judicial, mas até então, ganhando o round está o governo do Estado do Rio Grande do Norte, que poderá dar outra utilidade, inclusive mais aberta ainda ao público do Rio Grande do Norte. No ar, o Boa Tarde Cidadão, falaremos daqui a pouco com os professores Mário Sérgio, do Colégio Salesiano São José, e também com o professor de História Luiz Eduardo Brandão Suassuna, o Coquinho, a respeito do Enem, que vai acontecer agora, final de semana. Até já! Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Cenoura, quilo, 1,99. Goma Tradição do Sertão a vácuo, peneirada, pacote 1 quilo, 3,28. Tangerina sem semente, quilo, 4,58. Beterraba, quilo, 1,99. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. No Brasil, a cada 2 minutos, uma pessoa precisa de sangue para viver. Mas menos de 2% da população são doadores. Com apenas uma doação, você pode salvar 4 pessoas. O que você está fazendo para mudar essa situação? Se você tem entre 16 e 69 anos e está acima de 49 quilos, já pode ser um doador. Com uma atitude tão simples, você salvará vidas. Uma campanha 2A e Band.
Com o horário de verão, fique por dentro das mudanças da programação da Band Natal. 11h30 você acompanha os donos da bola. Às 11h50 começa o Boa Tarde Cidadão. Logo após vem o Nordeste Urgente ao 12h20. 1h começa o RN Acontece. 1h30 tem o Band Mulher. E às 5h50, Nordeste Urgente, segunda edição. Fique ligado na programação da Band com a chegada do horário de verão. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão. Está de volta ao vivo pela Band Natal e hoje com 2 convidados simultaneamente. Vamos conversar com o professor Mário Sérgio, do Colégio Salesiano São José, e também com o professor Coquinho, professor de História, bastante conhecido aqui em nossa cidade. Seja bem-vindo, professor Mário Sérgio. Boa tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, senhores telespectadores. Quero externar aqui minha alegria, então, mais uma vez, falando de algo tão importante e tão prazeroso, que é o Enem. Professor Coquinho, seja bem-vindo. Boa tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores. Estamos aqui às vésperas do Enem, esse grande exame nacional do ensino médio. Professor Coquinho, vou dizer uma coisa que talvez revele um pouco a sua idade. Não é maldade, não, mas desde o tempo dos meus pais, que inclusive foram seus alunos e com muita honra, e eu também, você sempre era uma pessoa tida como alguém que conseguia uns bisus de vestibular, dava aquelas dicas, aquelas coisas, né? Como é que está isso hoje em dia em relação à mudança, que não é mais vestibular, hoje é Enem, hoje em dia com prova nacional, como é que fica mais ou menos digamos assim, essas prospecções, esse planejamento que os professores fazem na tentativa de imaginar algo que possa estar contido nessas provas? A questão do entender a prova requer um estudo das provas anteriores. Então, quando não há mudança de elaboradores das provas, geralmente aqueles assuntos, não são as questões, mas aqueles assuntos costumam aparecer. Como na própria prova do Enem, existem assuntos que rotineiramente aparecem, até por questões do viés ideológico da prova. Então, hoje em dia ainda dá para arriscar muitas vezes alguns assuntos, algumas questões, seria muito específico, mas de repente alguns assuntos dá para ainda se arriscar do que por exemplo, aparece, em todas as provas do Enem, sempre há uma questão sobre escravidão, sempre há uma questão sobre os índios, sempre há uma questão sobre as constituições, principalmente sobre a nossa atual Constituição. Então, isso aí todas essas questões estão nas provas passadas. Professor Mário Sérgio, e como é que tem sido ao longo de... Temos o quê? Aproximadamente 3 anos de Enem, mais ou menos isso? Não, muito mais. Já mais? Quantos anos de Enem? O Enem é de 1998. Mas... Já sendo utilizado, passos, né? sendo efetivado aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pela universidade, uns 3 anos. Uns 3 anos, né? Professor Mário Sérgio, nesse ano, pelo que você tem percebido no contato com os estudantes, a adaptação foi positiva de vestibular para o Enem? Veja bem, a educação é mutável. Não se faz mais, nós conversávamos há pouco tempo, não se exerce, não se desenvolve mais uma educação dentro da praticidade. Há necessidade do aprimoramento científico. Então, o jovem hoje, ele tem muito mais fontes de informação do que há 5, 6, 10 anos atrás. E isso aí possibilita a ele uma visão holística para onde ele está se dirigindo. Obriga praticamente ao professor ter um preparo maior. Por quê? Como o Coquinho acabou de dizer, faz com que as provas elas tragam assuntos extremamente modernos que obrigam o aluno a estar antenado não só com os escritos do livro, mas também com a composição das informações a nível nacional e internacional. Professor Coquinho, qual é a sua avaliação em relação a essa questão de adaptação, né, do que foi o vestibular para os alunos de hoje em dia com o Enem? Olha, é uma mudança muito grande, com uma grande vantagem. O Enem tem uma grande vantagem que é a democratização do acesso. Então, um aluno que pleiteie uma vaga numa universidade no sul do Brasil ou no norte do Brasil, ele não sai de sua cidade para prestar a prova. Depois que ele
passar no Enem, então ele decide para onde ele vai. Isso é muito importante. Tanto, primeiro, alguns alunos queriam fazer uma faculdade fora, tinham que se deslocar para fazer vestibular. Hoje não. Então, essa é uma das grandes vantagens do Enem. Uma das desvantagens, e que vai se sentir a longo prazo e já se começa a sentir, é porque antigamente o aluno ele se preparava para fazer vestibular para um curso. Hoje é o contrário. Ele se prepara para o Enem. Depois ele pega, pela média dele, ele escolhe qual é o curso que ele vai entrar. Então, o que está acontecendo? É uma perda de foco. É, exatamente. Então, muitos alunos entram em cursos que eles não têm vocação para aquilo. E já está sendo notado nas universidades uma evasão muito grande. Ou seja, entrou porque não queria ficar fora da universidade, até para tentar uma reopção depois, e aí acabou desistindo da vaga. O professor Mário Sérgio também tem captado isso dos alunos? Perfeitamente. E antigamente o aluno... Nós temos uma coisa bem interessante, não é? Independente de qualquer coisa, a família, ela demonstra interesse e vontade e geralmente, na maioria dos casos, ela quer que o filho faça o curso para o qual eles desejam. E o mundo moderno não permite mais hoje. Eu concordo com o Coquinho quando ele diz que o Enem possibilita aqueles menos favorecidos se ter oportunidade, bem como condições de competir com um camarada em São Paulo, com no Rio de Janeiro, no Paraná. E antigamente nós não tínhamos isso. O aluno que tinha condições, ele fazia um ciclo ao final do ano, passando por todas as universidades. Então, quem tinha mais condições financeiras tinha mais oportunidade, hoje não. O Enem, ele lhe dá essa condição. É tanto que nos primeiros dias, no primeiro dia você está com o seu argumento em uma classificação, no dia seguinte você já cai ou sobe, independente da variação e da variedade das coisas. Temos aqui participação do telespectador. É importante você mandar, além da pergunta, o nome e a cidade ou o bairro de onde está falando aqui em Natal. Mas tem uma pergunta que diz o seguinte: a partir de que idade pode-se fazer o Enem? Quem poderia me responder? Olha, o Enem a pessoa pode fazer, não existe o limite de idade. Agora, é bom observar o seguinte: o Enem ele também tem outra função. Ele tem a função do antigo exame supletivo. Então, um aluno com mais de 18 anos, ele fazendo o Enem e tirando determinada média exigida pela Secretaria de Educação, ele pode requerer a sua certificação do ensino médio. Mesmo que, porventura, ele tenha perdido algum ano? Mesmo que ele tenha perdido. Agora, desde que ele tenha mais de 18 anos. Mais de 18 anos. O grande problema é que alguns alunos do primeiro e segundo ano estão fazendo o Enem e estão entrando na justiça para ter essa certificação e ter acesso à universidade. Temos pergunta de telespectador aí na telinha, chegando aqui também, para os professores Mário Sérgio e também Coquinho. Fiz a inscrição para o Enem aqui em Natal, mas tive que mudar de cidade e estou morando em Recife. Vocês sabem informar se posso alterar o local da prova? O Tiago Couto, de Cajueiro, Recife. Isso aí é importante que ele procure o órgão responsável por isso. Através do site do Ministério da Educação, tem todas essas informações e informações oficiais. E vamos falar agora um pouquinho sobre o aspecto do comportamento dos estudantes de hoje em dia, né? Comparando com antigamente, quando tinha vestibular. Professor Mário Sérgio, hoje os estudantes estão mais dedicados, mais preparados ou, de certo modo, meio dispersos com tanta coisa que a gente tem aí, inclusive mídias sociais, permeando as aulas e ocupando mais o tempo dos alunos? O que eu vejo, Robson, é que existe há um campo mais vasto. Vasto por quê? Porque você tem uma série de opções, aulas de revisão, uma quantidade de aulas bem grande oferecido pelas escolas para os alunos do pré. Agora, o grande problema que eu vejo é que o aluno está chegando muito cedo para fazer um concurso a nível nacional. Falta um pouquinho mais de maturidade. Perfeitamente. Então, nós observamos três coisas. Por exemplo, na minha escola, hoje nós percebemos que o aluno está tenso, ele está aflito, ele está agoniado, principalmente porque o prazo do terceiro ano
para que ele possa realizar o Enem diminuiu. Que inclusive as provas eram lá para o final do ano, né? Hoje já antecipa, estamos em outubro, né? Já vai acontecer prova. Inclusive possibilitava, Coquinho nós trabalhamos juntos muito tempo, possibilitava a escola fazer um planejamento e utilizar o mês de dezembro para uma pequena parada, para recarregar as pilhas e fazíamos as revisões em janeiro. Hoje não. As provas elas são em outubro, obrigando a escola a começar as aulas em janeiro e muitas vezes correr atrás da complementação do conteúdo programático. Esse eu vejo que é um dos grandes problemas. E na sua avaliação, professor Coquinho? Olha, o Enem tem as vantagens, tem as desvantagens. Uma das desvantagens que eu vejo do Enem é a questão da desregionalização. Nós sabemos que os nossos alunos estudam aquilo que se pede no Enem, que se pedia no vestibular. Então, hoje não se estuda mais História nem Geografia do Rio Grande do Norte. Então, foi uma perda. Isso realmente isso é muito ruim. Outra coisa... Até porque, infelizmente, interfere sobre aquilo que é ensinado e aprendido nas escolas, né? Como, por exemplo, muitas vezes não se dá valor à educação física e outras atividades porque não se cobra, não cai na prova do vestibular, no caso hoje do Enem, né? Exatamente. Outra coisa também é que é uma prova, né? Um país de dimensões continentais, um país heterogêneo, uma prova igual. Imagine que os alunos que fazem a prova do Enem, das melhores escolas, mas essa mesma prova ela é aplicada às comunidades indígenas da região norte, às cidades longe, às cidades de pouco acesso. Quer dizer, são alunos totalmente heterogêneos para uma prova homogênea. E isso realmente ocasiona um descompasso. Um abraço para a nossa telespectadora Heloísa de Parnamirim, que está acompanhando Boa Tarde, Cidadão. E tem mais pergunta na telinha e também chegando pelo WhatsApp. Vamos aqui a mais uma pergunta na telinha de telespectadores. Pergunta da Sheila Gomes, de Ponta Negra, Natal. Quem elabora as provas do Enem, onde são elaboradas as provas e se elas são iguais em todo o país? As provas elas são iguais em todo o país, foi exatamente isso que eu acabei de dizer. E elas são elaboradas em Brasília a partir dos convênios que o Ministério da Educação faz com instituições especializadas em elaboração de prova. Estamos conversando com o professor Mário Sérgio, do Colégio Salesiano, e o professor de História Coquinho, ao vivo no Boa Tarde, Cidadão. Vamos a um breve intervalo e no retorno continuaremos falando sobre o Enem, que vai acontecer neste final de semana e trazendo dicas importantes para você, né? Para os pais, avós, os tios, as tias, as famílias e os estudantes que vão prestar esse concurso no próximo final de semana. Então fique atento para você conseguir realizar uma prova melhor. E também responderemos a perguntas de telespectadores. Até já. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Cenoura, quilo, 1,99. Goma Tradição do Sertão a vácuo, peneirada, pacote 1 quilo, 3,28. Tangerina sem semente, quilo, 4,58. Beterraba, quilo, 1,99. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. Com o horário de verão, fique por dentro das mudanças da programação da Band Natal. 11h30 você acompanha os donos da bola. Às 11h50 começa o Boa Tarde, Cidadão. Logo após vem o Nordeste Urgente ao 12h20. 1h começa o RN Acontece. 1h30 tem o Band Mulher. E às 5h50, Nordeste Urgente, segunda edição. Fique ligado na programação da Band com a chegada do horário de verão. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, está de volta e eu pergunto agora ao professor Mário Sérgio. O assunto de hoje é Enem, para você que ligou a televisão agora, aqui com o professor Mário Sérgio e o professor Coquinho. Professor Mário Sérgio, como é possível fazer para o aluno conseguir enfrentar essa maratona de aproximadamente 90 questões que nós temos aí por dia nas provas do Enem? Não resta a menor dúvida, Robson, que é cansativo. É cansativo até pela
quantidade de questões e a formatação da prova, que geralmente, independente da área, ela traz muitos textos. Isso cansa o aluno, porque quando ele chega já por volta das 70, 75 questões, já existe o desgaste natural, até mesmo pela expectativa de se submeter a um teste a nível nacional. Ansiedade, atenção. Né? Então, o que nós orientamos é que o aluno tem que fazer uma leitura rápida, ele não pode se deter bastante, ele tem que pensar rápido. Então, tudo isso traz um desconforto emocional que muitas vezes pode trazer ou gerar questões que ele vai deixar de fazer, tendo que se submeter ao final a marcar de qualquer jeito. Eu vejo, é um dos problemas, sempre já omiti minha opinião, eu acho que deveria ser diminuído ou as questões ou ela ser duplicado o prazo, o tempo. Cada dia uma área para que o aluno se sentisse confortável em relação Hoje são quantos à sua dias, avaliação. São 2 dias. 2 dias, realmente é complicado, né? Pelo menos se estendesse para 3 dias ou até 4, dá para se trabalhar com mais tranquilidade os temas e as questões, né? Perfeitamente, até porque você tem português e matemática, não é? Ainda tem uma redação. Você tem ciências da natureza, ciências humanas. Ali você tem agregado física, química e biologia. É tudo História, geografia, filosofia, sociologia. E o aluno, isso é um desgaste, não é? Eu digo muito assim, você tem que ver um projeto de 12 anos em 2 dias, agregado a 9 horas. Professor Coquinho, e quais são as dicas que você pode compartilhar? Você que também tem bastante experiência como professor e também com aulões, com cursinhos, em relação a essa questão do que fazer o aluno, né? Tem aqueles que estudaram bem, tem aqueles que não estudaram tanto, correm para o aulão, correm para uma dica de última hora, mas quais são as recomendações para o pessoal que está em casa nos acompanhando, que vai fazer o Enem nesse final de semana? A essa altura, a recomendação é tranquilidade. Ninguém aprende mais, não é, nesses 3 dias que separam as provas do Enem. Então, é muito importante a tranquilidade, é muito importante que o aluno faça as suas revisões, mas faça essas revisões, mas de uma maneira sistemática, sem estar se estressando, não é, que ele descanse, que ele durma, que ele tenha algum lazer, porque, como disse o professor Mário Sérgio, a prova ela é muito cansativa. É extremamente cansativa. E como ele disse, são 12 anos em 2 dias, né? Resumidos a 9 horas de prova. E quando a gente conversa com os alunos, que a gente pergunta qual é a maior preocupação, não é se ele sabe o conteúdo, é se vai dar tempo responder à prova. Porque os textos são realmente grandes, são 90 questões. E aí está tudo misturado, português, matemática, história, geografia. E mesmo para quem estudou, por exemplo, né, diante dessa situação que vai enfrentar essa maratona, quais seriam as dicas? Tranquilidade, o que mais? Tranquilidade, exatamente. E e aí depende de cada pessoa, um método de organização para responder à prova. Eu creio que quem se preparou para o Enem já deve ter visto as provas passadas, já deve ter exercitado nas provas passadas essa distribuição do tempo para responder as questões da prova. De repente começa a responder uma, estou com uma dúvida, não tenho certeza, passa para a próxima, vai respondendo as que já tiver mais certeza, né? E depois vai tentando para aquelas... Vai dar mais fácil para mais difícil, exatamente, né? Para que não perder muito tempo numa questão. Pergunta aqui do telespectador, meu nome é Lázaro Ribeiro, gostaria de saber se as escolas de Natal, juntamente com seus professores, estão familiarizadas com o sistema de provas do Enem. Professor Mário Sérgio. Estão, não é? Eu digo muito assim, o professor, ele trabalha com a ciência que é extremamente volátil e a cada dia, a cada instante, você tem que se atualizar. Até porque o aluno hoje está em pé de igualdade a nível da obtenção das informações com o professor. Se você fizer uma retrospectiva há 15 anos, as informações chegavam primeiro ao professor. Hoje não, ela chega em pé de igualdade. O aluno tem os Googles, ele tem a internet, ele tem uma série de informações. E o professor, a cada dia, ele está mais preparado. O que nós estamos vendo? É o professor vibrando, é o professor partilhando o seu conhecimento para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem.
Aqui, o argumento que eu falei no início do programa para Coquinho, parece que chegou parecido para Mário Sérgio, né? André, Matheus e Daniel, ex-alunos do Salesiano, estão mandando um abraço para Mário Sérgio. E também o nosso pai, João Araújo, que foi aluno de Mário Sérgio também, né? Aquele comentário que eu fiz com o Coquinho no início também vale para Mário Sérgio, né? Passou por gerações e gerações no Salesiano, né? Não resta a menor dúvida. Eu gosto muito de dizer nas entrevistas, uma determinada ocasião, o entrevistador me perguntou qual a minha idade. E eu fiquei assim meio embaraçoso, como diria o Dorico Paraguaçu, e repentinamente eu disse, a idade depende de quem é a pessoa que eu converso. Se eu converso com a criança, eu sou tão jovem quanto ele. Se eu converso com um adulto, eu sou adulto quanto ele. Então mando um abraço para eles e que Deus os abençoe. Aqui rapidamente, Tiago Souza da Costa, de Natal. Boa tarde, gostaria de saber se é necessário fazer o Enem para ingressar na faculdade, mesmo depois de ter se formado na faculdade, quem quiser entrar em outro curso. Coquinho. Isso aí tem que ver, depende das universidades, depende das faculdades particulares. Algumas aceitam, dependendo do curso, o diploma já do curso superior. Mas para as universidades, a maior parte das universidades públicas, elas exigem o Enem. Aqui uma participação desse telespectador anterior, ele diz assim, Mário Sérgio me chamou de pai de santo porque eu fiquei de branco na aula da saudade. Qual a melhor técnica para se fazer uma boa prova, Coquinho? A melhor técnica é ter estudado. Ter estudado, não tem técnica melhor, né? Deixa-me ver aqui. Tem mais uma pergunta na telinha, mas antes, peraí, rapidinho aqui. Jackson, de Natal. Se levarmos em consideração os prós e contras, qual é o melhor método para selecionar alunos para o nível superior, professor Mário Sérgio? Eu vejo como nós temos a oferta muito maior, aliás, a procura muito maior do que a oferta, o único caminho é o processo seletivo. Não existe outro mecanismo. É verdade. Isso ainda vai durar muito para que nós possamos, o aluno passar direto do ensino médio para as universidades. Por quê? Porque ainda existe um número pequeno de universidades para abraçar todos esses alunos concluintes do ensino médio. Muito bem, eu quero agradecer a participação dos nossos convidados de hoje aqui no Boa Tarde Cidadão. Passou rápido, né? Programa bom é assim. Muito obrigado, professor Coquinho, pela sua participação no Boa Tarde Cidadão e essas dicas em relação ao Enem para os nossos telespectadores. Uma boa tarde, desejando a todos que façam uma excelente prova e muita tranquilidade. Professor Mário Sérgio, do Colégio Salesiano, obrigado pela sua presença. Obrigado, Robson. Aproveito para desejar a todos os alunos que vão se submeter ao exame do Enem muita tranquilidade. Tranquilidade é o elemento básico e necessário para o sucesso desse empreendimento educacional. Muito bem, quem puder leve um lanchinho e olha a hora para o portão não fechar e você ficar de fora e perder o ano inteiro de estudo. Boa tarde para você que fica por aqui. Continue ligado na Band Natal com Luiz Almir e amanhã estaremos de volta com Boa Tarde Cidadão ao vivo e com a sua participação. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento